pessoas na Assembleia. Aí os meninos voltaram, né? Voltaram, a Assembleia foi boa e tal, mas, pô, 60, né? Aquela coisa. Aí fomos discutir isso aí, mas é claro, é evidente, se 60 pessoas foram, porque as outras estão esperando, não é de berço esplêndido. Isso foi pensado, pessoal. Isso foi pensado, isso não foi assim, o Getúlio Vargas, não. Foi pensado para criar a imobilidade e não para criar a participação. Outras formas de organização sindical espalhada pelo mundo, por exemplo, se tu pega o alemão aqui, ele já está com a cabeça confusa, porque o alemão ele vai dizer o seguinte: não, eu tenho lá um único sindicato, esse sindicato, quem recebe aquilo que a gente negocia é o associado. Quem não é associado no sindicato tem outro sistema de negociação, entendeu? Então, os índices de associação lá são altíssimos, óbvio, entendeu? Óbvio. E aqui tem um negócio, não é? Porque a gente tem uma cultura de muita caridade, assim. Às vezes, esse dia eu estava assessorando no sindicato, que a diferença entre o associado e o não associado era tão pequena, em ter acesso ao médico, ao dentista, falando de férias e tal, era tão irrisória, que o associado pagava mais do que o não associado, entendeu? Aí, eu me dei um trabalho de economia, eles já sabiam disso, economicamente, e gente, me diz uma coisa, para que eu vou ser associado a esse sindicato, se muitas vezes eu estou pagando mais do que o não associado? Então é uma loucura isso. Então, essa estrutura sindical, que eu passei muito rápido por ela, não é? Ela foi montada por Getúlio Vargas e tem nos complicado muito a vida. Tem nos complicado muito a vida. Eu quero dizer para vocês que de 80 para cá, o movimento sindical deu uma respirada, não é? Deu assim uma alavancada, não é? Deu uma esmorecida nos anos 90, agora, se é. Mas os 70 anos de história do movimento sindical foram uns 70 anos de história de acomodação, de muita acomodação, de muito peleguismo, não é? De muita perda de sentido. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele montou essa forma de funcionamento. Certo? Em 92, houve um grande movimento sindical, não sei se tu participou, onde estavam fazendo a criação, pelo menos aqui no nosso estado, né, a criação de sindicatos para todo lado. No caso, o pessoal que pertencia à classe mecânica era um sindicato, o pessoal que pertencia à classe eletricitária automotiva era outro sindicato, o pessoal que de outra nível de categoria já era outro sindicato. Então, aquilo ali foi uma coisa assim que estavam empurrando os sindicatos goela abaixo dos micro e pequenos empresários, né? E tem mais, foi bom tu falar isso, porque os empresários se organizam da mesma forma. Os empresários se organizam da mesma forma, vocês sabem, né? Você tem o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Porto Alegre. Aí você tem o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Porto Alegre, só que é empresarial. Bom, o nosso amigo alemão é em parafuso. Ele diz como que o modelo de organização sindical dos trabalhadores serve e é idêntico praticamente, porque os empresários também pagam imposto, não é? É a mesma forma de organização do empresariado. Aí esse cara, esse alemão aqui, ele vai, não é? Ele tem dificuldade. Bom, aí o seguinte, pessoal, vê, isso é o sindicato, tá? É feio, não é? É feio. Então tu criou uma forma de representação hierárquica, não é? Quanto mais tu sobe na estrutura sindical, menos representação tem ali na tua base. Bom, essa, de uma forma geral, é como que funciona a nossa estrutura sindical. No meio dessa, bom, centrais sindicais não existia.
Tá? Você sabe que a partir dos anos 80, com o surgimento da CUT, depois com o surgimento de outras centrais, e só em 2008 que o Estado brasileiro reconheceu a existência de centrais sindicais. Até então, era uma organização paralela. Em 2008 teve uma lei, não é, que garantiu, reconheceu a existência de centrais sindicais. Por quê? Se organizar em central sindical significa você ter uma visão de classe social. Independente da orientação política dentro daquela central sindical, quando você se organiza em uma central sindical, junta municipal, com metalúrgico, com construção civil, e você tem uma visão de classe social. Você sai da sua corporação e começa a ter uma visão de classe. O Getúlio Vargas. Desculpa falar, qual é a diferença com a central sindical e a confederação? Uma vez essa é a minha dúvida. Não, a federação, uma confederação, ela representa um ramo na instância maior. Ela é uma confederação de municipais. Uma central sindical, ela tem várias categorias. Ela representa várias categorias. Por exemplo, a CNTE representa só os trabalhadores. A CNTE é uma confederação, tá? Ela representa os trabalhadores do ramo da educação, privado e público, só público. Aqui representa o privado. O SINC é do Estado. Não tem, mas não tem uma confederação, mas vamos lá. A CNTE representa os trabalhadores da educação CONDER. A CONDER que é do ensino privado. A CNTE representa os trabalhadores da educação do setor público. Ela não representa, por exemplo, do setor privado. A CNTE é filiada à CUT. Na CUT tem a confederação do setor privado, do setor público, da agricultura, da indústria, do serviço. Então a central ela vai ser um conjunto de confederações? Não. Quem se filia à central é o sindicato. As confederações, as federações e as confederações. O sindicato se filia à central também. Entendeu? Entendeu? Não, mais ou menos. Então vamos lá. A estrutura oficial que o Getúlio montou. Tu tem sindicato, base no município, 3 sindicatos. 5 sindicatos formam uma federação, 3 federações formam uma confederação. Por ramo produtivo. Tá? É assim para você, é assim para a metalúrgica, é assim para a construção civil, para a alimentação e por aí vai. Tá? Ok? A central sindical, o Getúlio Vargas não previu. Na estrutura oficial nossa, até 2008 não tinha a figura de central sindical. Apesar de existir na prática, existia central sindical na prática, mas não era reconhecida. Bom, a partir de 2008, as centrais sindicais que já existiam, passou a ser reconhecida pelo Estado e ela se organiza através de filiações, que recebe filiação de sindicato, de federação e de confederação. Vou te dar um exemplo. Um exemplo de vocês aqui. Você tem um sindicato que é filiado à FEMEPES, que é uma federação vinculada à CUT. Mas o seu sindicato não precisa ser automaticamente filiado à CUT. Você filia se você quiser. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer que você tenha um sindicato filiado à CUT, lá na base. A federação não é da CUT, mas o seu sindicato é filiado direto lá na central sindical. Isso vale para a CUT, vale para a CTB, para as demais centrais sindicais. Agora, o importante de vocês reter é o seguinte, que na estrutura oficial não estava previsto central sindical, porque foi incutido na nossa cabeça que municipal se preocupa com municipal, metalúrgico se preocupa com metalúrgico, cada macaco no seu galho. Não é nada que está pulando o galho do outro. Então a gente criou-se uma ideia de corporação. A gente é bom pra caramba para defender corporação.
Agora eu pergunto, educação tem a ver com saúde? Tem tudo a ver com saúde, não é? Veja só, quem frequenta a escola pública são os trabalhadores dos mais diversos setores. Então, os sindicatos dos mais diversos setores, não é, também tem a ver com a escola pública, mas não. Às vezes o sindicato olha para a escola assim e diz, não, você não pega o sindicato é isso, mas o que a gente tem a ver com aquilo? Precisa explicar, porque a gente tem uma visão corporativa, a gente não tem uma visão de classe. Não é? A gente defende a nossa família, e a família dos outros a gente deixa que os outros defendam. Não é? Quando a gente tem um pensamento, o alemão ele vai, se tu pergunta, a gente se apresentou aqui, né? O companheiro aqui e tal, ele é do sindicato, o nome dele, ele diz, eu sou do sindicato de Juí. O alemão, ele diria o seguinte, eu sou fulano de tal, não é? E sou da central sindical, que é cujo o meu sindicato faz parte. Ele primeiro se apresenta como trabalhador de uma central sindical, não é? Depois, enquanto corporação. Então, são mentalidades diferentes. Aqui a gente parte do sindicato, lá para fora, não é? O pessoal parte da central sindical. Tá? Bom, ele padece, mas veja, o que aconteceu? O Getúlio Vargas usou essa estrutura para nos destruir, para nos fragmentar, não é? Só que ele não contava com uma coisa, a classe trabalhadora é astuta, fez com que se espalhasse a organização sindical pelo país inteiro e pelo menos num município tem um sindicato combativo. Eu não conheço nesse Brasil um município, quando não é municipal, é rural, quando não é rural, é metalúrgico, quando é metalúrgico, é da saúde, é da... Então, em cada município tem lá uns caras que perturbam. Tem lá um perturbador. Esse perturbador, geralmente, é o cara que se candidata a vereador, na primeira gestão ele fica legal, depois é o que elege alguns prefeitos mais ou menos, não é? É o que faz as passeatas no município e vai contagiando os outros e tal, e faz as coisas acontecerem. Então essa estrutura fragmentada espalhou para o Brasil inteiro, não é? Gente que incomoda e gente que pensa diferente. O Getúlio não contava com isso. E as elites não contavam com isso. Tanto que, mesmo nessa estrutura, a gente tem uma coisa de positiva, não é? Nós disseminamos pelo país a possibilidade de pessoas via sindicato fazer alguma coisa, não é? Então essa é a vantagem, não é a grande vantagem. Hoje no Brasil, nós, como vocês sabem, a partir de 2008 as centrais sindicais se fragmentaram, não é? A gente tem em torno de 18 centrais sindicais, não é? Existentes. Nós temos 9 centrais, nós temos 7 centrais sindicais reconhecidas, porque precisa ter uma representação, e nós temos 2 centrais sindicais em quase um dia de obter o reconhecimento. Então é muita central para pouco trabalhador, né? Então a gente também tem essa fragmentação de centrais sindicais. Bom, o sindicalismo ele é atrelado ao Estado. Às vezes o pessoal não entende isso. Vocês têm estabilidade, mas o pessoal da iniciativa privada, do sindicato, não tem estabilidade. Não tem. Além do funcionário público, quem no país tem estabilidade? O dirigente sindical. Nem os militares têm estabilidade. Eles têm estabilidade quando são funcionários públicos. Tá? Mas o único setor fora do aparelho do Estado que tem estabilidade é o dirigente sindical, que está, não é? E participa da executiva. Por quê? O Getúlio disse o seguinte, ele pensava na cabeça dele que o jacaré, ele era para ser, não é? A extensão do Estado no sindicato. Para ele ser a extensão do Estado no sindicato, ele precisa ter estabilidade. Daí veio
essa ideia de estabilidade. Então ele via o sindicalista como um funcionário público de segunda categoria, não é? Porque isso tem estabilidade no mandato dele, depois com mais um ano de extra aí, de canja. E toda a nossa estrutura sindical é atrelada ao Estado, desde a carta sindical ao imposto e tal, né? Certo, pessoal? Agora, aí vocês, os novatos que estão aqui chegando, dizem, porra, meu, mas como é que eu vou participar de um negócio desse? Se é assim dessa forma, assusta, eles devem estar assustados. Na verdade, eu Ó, quarto chefe é tudo de dúvida, já de teve pergunta, né? o resto da tarde só de Como é? Veja, mesmo sofrendo esse ataque de organização, a gente foi buscando subterfúgio. E vocês aqui certamente é exemplo vivo disso, não é? A gente depende do Estado, mas a gente peita o prefeito, não é? Porque o Getúlio pensava o sindicato como um organismo de conciliação de classe, não o sindicato é para fazer luta. Então, a gente pega essa estrutura que ela é concebida como uma coisa e faz luta. E essa é a nossa tarefa, não é? Essa é a nossa tarefa. É pegar uma estrutura que foi montada para conciliar, que foi montada para acomodar, e transforma ela em uma estrutura que busca a emancipação social. E aí é que está a delícia, não é? E a carga e o peso de ser dirigente sindical, não é? No Brasil. É um assunto que, se a gente, porventura, se encontrar, não é? E tratar desse tema, como o Rodrigo falou, tem uma série de dúvidas, né? Tem uma série de dúvidas, mas aí só foi um pouquinho. O papel do sindicato é buscar a harmonia de interesses como objetivo da instituição e possibilitar benefícios, leia-se assistência para os seus associados. Isso está lá gravado na concepção sindical instituída pelo Estado e, em termos legislativos, mudou muito pouco. Os nossos estatutos, a gente está lá, se a gente for pincelar lá, a gente vai ver. Só que a parte assistencial dos sindicatos, de 30 até 64, ficou atrofiada, não é? Estava ali, mas não tinha se desenvolvido. Em 1964, vocês sabem que teve um episódio no Brasil, não é, ao qual a gente está agora completando 50 anos. Eu evito dizer a palavra comemorar, porque eu ainda não comemoro o golpe, né? Pelo menos a ideia que a gente tem não é de comemorar o golpe. Então, há 50 anos atrás, não é? Uma multidão de trabalhadores foram para as ruas e disseram: a gente quer reformas, não é? Quer reformas, reforma. Lembre-se do ano passado, as mobilizações de jovens. Esse episódio aconteceu ali no pré-64. Nós tínhamos na presidência um governo que se chamava o Jango, não é? O João Goulart, que tinha sido garantido a sua presidência muito em função do movimento que o Rio Grande do Sul fez, um movimento chamado legalidade, né? Quando eu falo disso, o Danilo chora, ele adora, ele é um trabalhista daqueles, não é? E eu já falei para ele que eu estudei isso aí e gosto pra caramba também. O movimento da legalidade, não é? Garantiu que o Jango assumisse. O Jango estava na China, tinha passado pela Espanha, visitado uma namorada que ele tinha em Madrid, foi para a China, estava lá. O Jango renunciou, aí o sujeito disse: não, o Jango está lá na China, é um comunista, ele não assume nem a pau. O Brizola no Rio Grande do Sul disse: vale a Constituição. Se o presidente renunciou, quem assume é o vice. A Constituição da época dizia isso. Criou-se um conflito, movimento da legalidade. Rio Grande do Sul faz um serviço extraordinário para o país, o Jango assume.
O Jango assume, né? Conversa vai, conversa vem, o povo começa a ir para a rua a dizer: nós queremos reforma educacional. A gente quer que o povo tenha acesso à educação. Porque, inclusive, à época, a escola pública era para as elites. Era muito restrita a escola pública. Então a gente quer ampliar o acesso à escola pública. A gente quer, ainda no âmbito da reforma da educação, a reforma universitária. Se vocês imaginam que a escola pública de nível fundamental, do ensino médio, não é? Primeiro e segundo graus, como na época se chamava. Eu acho que na época se chamava até outras coisas. Ginásio. Ginásio, não sei. Primário e ginásio. Então, primário e ginásio, né? Se o primário e ginásio era elitizado, imagina a universidade. Então tem que abrir reforma educacional, reforma agrária. Vixe Maria, falar em reforma agrária naquele período ali, Deus o livre, não é? E também tinha uma outra discussão assim, calorosa, não é? E crucial para a gente. Estava vindo muito multinacional para cá. Ela se instalava, produzia, pegava a riqueza e mandava para fora. E o pessoal na época não tinha controle. Então, controle do capital externo. Isso, imagine. Então, e vai gente para a rua, vai gente para a rua, vai gente para a rua. Resultado dessa conversa toda é que, no belo dia, lá os militares disseram: nós vamos acabar com essa brincadeira, porque senão o Brasil vai ser reformado. Não vai ser aquele Brasil que a gente quer, o Brasil que as elites que nós continuam querendo. Então, teve um golpe. Os militares assumem o poder, não é? O golpe, a primeira coisa que um golpe provoca, não é um ataque à democracia. Então, todos os espaços democráticos de participação foram controlados, vigiados e alguns, inclusive, fechados. Mais adiante, fecha-se o parlamento. Não é? Ou seja, quem representa o povo é o general de plantão. Não é deputado, nem senador, não é prefeito, não é governador. Não é? A partir de 68 a gente perde essas figuras. Né? O governador é indicado, o prefeito é indicado, o parlamento não existe, então os espaços de democracia foram fechados. Os nossos amigos depois, e a gente convive com essa situação até hoje. Não é? Os nossos amigos senadores envelhecidos no poder, e a gente pergunta para quem está lá, começa a escrever, não tem sentido. Eu sou de uns que defendem o fim do Senado. Bom, fecha os espaços de democracia, que eram pequenos, não eram grandes, eram pequenos, mas o que existia foi fechado. Grêmio estudantil, fecha, não é? Bom, o que nos interessa aqui é o movimento sindical. Movimento sindical. Aonde tinha um sindicato que fosse combativo e defendesse os trabalhadores, que organizasse os trabalhadores, troca-se a eleição, ou troca-se a direção. Troca-se a direção. Quando o sindicato troca-se a direção e se coloca, não é? Aquelas pessoas que a gente chama de peleiro. Coloca os peleiros. Quando o sindicato ele era vistoso, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre entra uma junta militar. Então, eu tenho foto de uma reunião do sindicato metalúrgico no período da ditadura, que está lá um cara, um coronel lá sentado na direção, na reunião da direção. Tá? Então, muitos sindicatos sofreram intervenções. Quem protestasse corria risco de vida. E essa história vocês sabem, não é? Vocês sabem. A ditadura, ela provocou, não é? Ainda ontem eu estava discutindo isso com um dos autores desse livro aqui, não é? Um dos autores desse livro, que você dá uma olhada, rapaz do Dante, ele estava lá para conversar com a gente.
E a gente estava discutindo o negócio do milagre. Não é? Porque meu pai, eu cresci, meu pai dizia que a ditadura era boa, porque ele tinha crescido economicamente, ele nunca ganhei dinheiro quanto aquele tempo da ditadura. Então era bom, porque a gente crescia e tinha ordens. E eu provoquei o pessoal nesse aspecto. Ó. Tem na mentalidade brasileira que o período da ditadura foi bom porque cresceu. De uma certa forma, nós crescemos por 10 anos. O problema foi que em 79, quando os milicos já estavam se preparando para sair, o país estava endividado, uma dívida externa fabulosa, nós estávamos com uma inflação descontrolada. Nos anos 80 se fazia campanha salarial para 80% de reajuste, 120%, 500%, os mais antigos lembram desse período, e uma economia completamente independente. Completamente independente. Hoje, a nossa estrutura produtiva, se vocês pegarem essa região aqui, de vocês, produz muita soja, né? Produz soja. Para onde que vai essa soja? Para onde que vai a soja que movimenta essa região? Agora acho que a China, né? A China, importa. Europa. China. Europa. Austrália. Estados Unidos. Rússia. Ou seja, a gente abastece o mercado mundial. Se não, eu creio que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Deve ter batido os Estados Unidos. A gente produz soja, manda os grãos para lá e compra a soja beneficiada aqui. Por quê? Porque a nossa economia não está preparada para fazer o processamento, para industrializar, para beneficiar a matéria-prima. Nós exportamos suco de laranja e importamos aspirina, que é um concentrado de vitamina C. Agora que a gente começou a... uns suquinhos aí que a gente vê nossos aí, né? Não é nem nosso, porque são empresas estrangeiras que pagam. Então, a nossa economia era uma economia dependente. E isso foi, em grande medida, fruto. Eu não quero atribuir completamente isso aos militares, mas foi nesse período aí de tal milagre econômico que a gente ficou completamente dependente de outros países. Então, só isso, só essas três coisas, pode ter beneficiado meu pai, que era comerciante, que se beneficiava com um crescimento econômico. Agora, do ponto de vista do país, foi nefasto. A gente está pagando o pato até hoje. Bom, então, esse assunto, e aí, qual é o gancho que o Nilson trouxe? Os militares transformaram os sindicatos num posto de saúde. Esse braço assistencial que está atrofiado, ele vai agora ficar grande. Não é? E aí os nossos sindicatos ficaram... eu estudei o Simpro. O Simpro, não é? O Simpro tinha todos os exames que vocês imaginam. Era a chapa para o peito, os peitos, né? Era a chapa, o raio-x, não é? Exame de sangue, não é? Desde todas as especialidades. Tu entrar, tem uma foto do Simpro, que tu entrava na porta do sindicato e estava lá todas as especialidades médicas e laboratoriais. Não é? Então, parecia que tu estava entrando num posto de saúde. Não é? E tem mais. Como era que funcionava isso? O sindicato era incentivado a fazer convênio com o NPS. Então, Nilson, o Getúlio criou um sindicato corporativo. Os militares adicionaram um outro peso no nosso sindicato, o assistencialismo. Então, isso causa um problema para a gente, que é o seguinte: o cara vai se associar ao sindicato, porque sindicato
é uma organização de defesa de interesses, de defesa de direitos. Ele não é uma instituição para cumprir parte do papel que o Estado não cumpre. Ele é uma instituição de defesa de direitos. O peão vai lá, o companheiro vai associar ele e diz: rapaz, mas que eu vou ganhar isso? Aí tu vai, pô, cara, não tem economia de ferro, que tá bom pra caramba. Não é? Esse ano a gente comprou lá, fez o peão de futebol, tá prevista a piscina, não é? E a gente vai botar uma sauna lá também, não é? E aí vai. Aí o cara, assim, não é? Então a porta de entrada de boa parte dos nossos associados no sindicato é em função daquilo que ele oferece de benefício. Não é? E quando um sindicato, não é? Quando assume uma direção combativa, que quer modificar, enfrenta uma dificuldade imensa para se ver livre disso. Talvez não seja o caso de vocês, tá? Talvez não seja o caso de vocês. Mas tem sindicatos aí que têm uma vontade mesmo, o simples, para se ver livre do assistencialismo, foi uma briga com uma direção que colocou o risco da sua eleição para tirar a parte do assistencialismo. Eles colocaram em risco. Eles enfrentaram e colocaram em risco a possibilidade de se eleger. Então a gente tem um sindicato no Brasil que ele é corporativo e ele tem essa dimensão assistencial. A pergunta é: como que a gente transforma essa parte assistencial, não é? Como que a gente atua para transformar de tal forma que ele não se transforme no assistencialismo? Não é? Como tu tem uma cancha de futebol, não é? Como que tu tem um médico que transforma aquele médico no médico da saúde do trabalhador e não a atender um problema de saúde que ele pode resolver isso no SUS, não é? Ou com outra possibilidade. Por movimento sindical, a ditadura foi nefasta. Dirigentes foram presos, muitos dirigentes foram presos, não é? Mas isso aí eu acho que vocês já têm noção. Não é? Eu acho muito importante, pessoal, vocês nos sindicatos tratarem desse assunto ao longo desse ano. Promover um debate, não é? Geralmente vocês aí no sindicato tem, né, alguém que estuda, que pesquisa, não é? Tem alguém que foi, não é? Se a gente for averiguar, tem alguém que foi vítima da ditadura. Não é? É bom trazer, promover debates, sabe? Despertar essa consciência. Por quê? Porque a gente tem os resquícios da ditadura. Não é? Ontem eu debati ferrenhamente com os colegas, não é? Fiz um debate ferrenho com os colegas que, por exemplo, eu disse para eles, o cara chegou e disse: mas no tempo da ditadura era bom porque tinha ordem, hoje tem democracia e é desordem. Aí eu disse: ordem, a que preço? A que preço se mantém a ordem? Não é? A pior forma de manter a ordem é sob com repressão. Pior forma. Tem que educar o filho, manter a ordem em casa e repressão para ele. Não é? Para ver o estrago que tu faz. Quando a menina não engravida antes, não é? Ela sai de casa. Não é? Tente manter a ordem com repressão para você ver o negócio. O que acontece? Geralmente é um desastre. Nas nossas relações familiares, inclusive no país. Né? Se para as nossas relações familiares já é um problema, imagine para o país. Aí eu devolvia, digo: cara, o nosso desafio é o seguinte: é como que a gente mantém a ordem com democracia. Como? Né? Esse que é o desafio. Não é? Agora, a gente abdicar da democracia em nome de uma pseudo-ordem, olha, foi um debate, e aí já entrou, educando o filho batendo, aí não diz: mas naquele tempo os pais batiam nos filhos e as crianças eram educadas e não tinha marginal. Eu digo: bobagem tua, cara. Os marginais, as crianças que se transformam em marginais, por motivos mais diversos, são aquelas que apanham quando eram criança. Basta ver nas favelas. Favelas é um reduto de violência e tal. Então, fala bobagem, não é? Educação não tem a ver com violência, não tem a ver com repressão. Educação é uma outra
Bom, enfim, que são ideias que, não é, mentalidades que ficaram aí gravadas na cabeça da gente, que a gente precisa se ver livre. A geração que está vindo é uma geração que, infelizmente, não conhece, tem pouca informação e muitas vezes não compartilha de determinadas ideias que talvez, eu sei que são assuntos polêmicos, não é? Mas são resquícios. Resquícios, por exemplo, o cara falou, sobre como que o debate estava quente. Um outro chegou e disse, olha, um problema no Brasil é que quando a polícia mata um assassino, os direitos humanos vai lá e direitos humanos é só para bandido. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, isso é um problema. Eu digo, a Suécia ficou 50 anos sem um policial matar uma pessoa. Agora, o que traz uma paz na sociedade? É desenvolvimento econômico, é educação, é civilidade. Não é arma na cintura de policial. Entendeu? Então, menos, né? Vamos apurar mais as ideias. Tá? São assuntos polêmicos. Mas, se o chefe que matou, que torturou, que não é punido, qual é a mensagem que a sociedade passa para o policial? Que ele pode fazer o que fazer acontecer, ele não será punido. A impunidade no Brasil é resquício, e não é só a impunidade militar não, é geral. É resquício também desse período. Impunidade, você faz e você não é punido. Ou tu é punido, mas tu faz o tal que a punição é tão insignificante que vale a pena. Vale a pena transmitir. Pessoal, então no sindicato de vocês eu vou fazer um apelo. Promovam alguma coisa sobre isso. Não deixe passar em branco, não é? Vocês têm condição.